androgênica ou de envelhecimento masculino. O que é isso? Aquela produção enorme de testosterona, por diversas razões, cai. Mas cai abaixo daquela linha vermelha que manteria o indivíduo ativo, do ponto de vista muscular, ósseo, sexual, raciocínio, memória, etc. Então, a gente sabe hoje, e isso é um conhecimento muito recente, que muitos homens, mesmo de meia idade para trás, quer dizer, mais jovens, e muitos ainda da meia idade para frente, têm uma queda do hormônio abaixo de 280, 300 de testosterona total, que compromete, inclusive, a produtividade intelectual dele. A memória, ele fica, vamos dizer, entra no processo de senilização. Então, muitas pessoas aí que têm reflexo reduzido, tem memória atrapalhada, e a pessoa fala, esse camarada tem aterosclerose, Alzheimer, alguma coisa, e não é. Ele pode ter apenas a redução do nível hormonal no sangue. E aí, você dá testosterona pro cara ou não? Com todos os riscos? Normalmente não. A reposição hormonal tem sido, por pressão das multinacionais e por má fé, por ignorância de muitos, tem sido dada de uma maneira muito frouxa, muito liberal. Eu já entrevistei um urologista uma vez que ele disse que toma desde os 50 anos. Então, ele próprio se aplica, né? Tem. Então, existe um abuso por parte de alguns urologistas, de muitos endocrinologistas, na questão da reposição. A reposição não deve ser feita de rotina, só quando existe falência testicular. Normalmente, você consegue recuperar a função testicular no indivíduo. Eu vou dar um exemplo. O indivíduo está fora de forma, muito gordo. Aquela gordura que ele tem a mais no corpo fabrica hormônio feminino, que vai bloqueando os testículos. Qual que é o tratamento desse camarada? Emagrecer, fazer exercício e tal. Né? Então, o estilo de vida é determinante nessa questão. Quando o indivíduo compra a ideia de entrar em forma, geralmente os hormônios dele vão subindo a um nível bastante aceitável. Agora, quando isso não é possível, você dá remédios hoje em dia que aumentam a produção própria. A última instância, geralmente pessoas que têm testículos atróficos bilateralmente, essa pessoa entrou na andropausa. Essa precisa da reposição hormonal e melhora muito a qualidade de vida dela, mas precisa da reposição para o resto da vida, entendeu? Não, e o receio que você tem de dar, evidentemente, está associado à administração da testosterona, pode ser um desencadeante do tumor de próstata, não é isso? Um desencadeante não, mas pode acelerar um tumor pré-existente. Ela atiça o tumor e se ele aparecer, você tem que interromper a reposição. E se você tem na família uma história de câncer de próstata, você tem mais cuidado ainda, né? Exatamente, mas a reposição, como eu disse, é um fenômeno raro, com a indicação correta. Geralmente a gente cuida da disfunção androgênica, ou seja, tenta melhorar o hormônio que o indivíduo já tem. Tá bom. Olha, estamos terminando esse segundo bloco. Só uma perguntinha nessa área aí. Uma coisa que interessa muito a relação do casal, né? Quer dizer, você tem a mulher entrando em menopausa, o marido, entre aspas, tendo uma dificuldade de hormônio masculino, etc. Isso, evidentemente, cria, às vezes, um relacionamento conjugal complexo, né? Bilateral, né? E o urologista, normalmente, né, com raras exceções, ele é procurado mais pelos homens, né? As mulheres tendem a ir tratar seus problemas urológicos no ginecologista, né? Eu sei que isso está mudando, mas isso é real, não é? É real. Você tem poucos pacientes de sexo feminino, a maior parte são sexo masculino. Não, são muitas em função das perdas urinárias, problemas de tumores e tal. Do ponto de vista da sexualidade, em geral, elas ficam mais ou menos na mão do ginecologista e, eventualmente, até do psicólogo, psicanalista e tal. Mas você sabe que quem mais pesquisa a sexualidade feminina no mundo, é o urologista. É mesmo? Que é uma coisa que é mal conhecida. Você fala com uma mulher que está com um problema ginecológico, um problema urinário, uma perda urinária, muito comum a tal da bexiga caída, né? Que é uma consequência, às vezes, de um parto, um parto vaginal, com alterações, às vezes, vaginais. Ela procura o ginecologista, né? Exatamente. Não o urologista. Aí o ginecologista te manda, te encaminha ou ele mesmo cuida? Você sabe que a mulher não se abre com o ginecologista? Ele não pergunta, de modo geral, e ela não questiona. Eu já recebi muitas mulheres que perguntam, conversou esse assunto com o seu ginecologista? Ah, não, doutor, não perguntou nada, também não respondi nada. E eu pergunto. Por exemplo, ela tem problemas urinários de repetição, eu pergunto, você tem dor para ter relação? Ah, eu tenho sim. Conversou já com o seu ginecologista? Não, doutor, ele não perguntou nada, eu não conversei. Então isso é muito chato. Tá muito bem, terminamos esse bloco aqui, nós voltamos já para o terceiro bloco. Tá ótimo, vamos entrar no terceiro bloco, falando um pouquinho das coisas que nós queremos destacar nesse bloco, nessa pesquisa que o doutor Lísias fez. Voltamos já. Terceiro bloco do programa de hoje, estamos falando hoje de urologia na terceira idade com o Dr. Lísias.
trabalhando bastante aqui a questão de uma pesquisa que ele realizou e que nós estávamos para trazer aqui no programa já fazia tempo, né? E eu acho que está sendo muito interessante, tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas para mandar. Ô Lízia, se alguém quiser te mandar questões, qual que é teu e-mail? Você tem um e-mail? Que está aqui, ó. Eu tenho e-mail. lizias@dglnet.com.br, é esse? Isso. Então, vamos falar de algumas coisas que você disse aí, quais tratamentos. Por exemplo, a questão da incontinência urinária, né? O que é realmente incontinência urinária, seja no homem ou na mulher, e como ela aparece, com que idade que ela costuma aparecer, e como é que você encaminha o tratamento? A definição é a perda de urina involuntária. A pessoa pode perder gotas, pode perder tudo de uma vez só. Há graus de incontinência. Então existe na mulher, tipicamente, a incontinência de esforço. A mulher deu à luz várias vezes, aí quando ela espirra, ela tosse, ela tem uma perdazinha de urina. Quando ela entra na menopausa, esse processo se acentua em geral. Então ela começa a perder mais. Então, frequentemente, ela procura um cirurgião, um urologista, porque a perda aumentou. Ora, aumentou por causa das alterações anatômicas promovidas pela menopausa. A mesma coisa no homem, na criança, a perda de urina involuntária acontece em todas as idades, só que ela vai aumentando por razões de hiperatividade da bexiga na chamada terceira idade, ou seja, a pessoa vai envelhecendo e vai dando um passo em direção à fralda, vamos dizer assim. A pessoa vai se aproximando da incontinência à medida que envelhece. Você veja que existe um contingente muito grande de pessoas idosas. Agora, você está dizendo que todo mundo chega na fralda, não? Ele tem o potencial de chegar, não chega. É. Nessa nossa experiência aqui, temos 4% dos homens usando fralda com mais de 60 anos, diuturnamente, e 27% das mulheres usando fralda. A perda incontrolável da urina, né? A pessoa se molha involuntariamente várias vezes por dia. E há fatores que pioram isso, né? Por exemplo, pós-cirúrgico, infecção urinária crônica. Multiparidade, né? Na Muitos mulher, filhos. né? Na E mulher. no homem, o que pode agravar isso? No homem você tem doenças neurológicas, você pode ter Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, N doenças neurológicas que podem causar a perda de urina. A cirurgia do câncer de próstata tem um percentual de incontinência urinária. Então, vem crescendo muito o número de homens que foram operados de maneira curativa do câncer de próstata, porém são incontinentes, tem que usar fralda. Então, e qual que é o tratamento para isso? Depende do recurso. Vamos imaginar uma pessoa que tem recursos, que tem dinheiro. Ela procura um cirurgião, ele coloca um esfíncter artificial que custa 40 mil reais e ele 40 gasta mil reais? 40 mil reais a peça. O Sistema Público de Saúde não oferece isso. Então, se ele tiver recursos, ele vai para esse caminho, os gastos. Há pessoas que têm, por exemplo, muita atividade da bexiga, se chama hiperatividade, vão ao banheiro toda hora, de hora em hora, acabam se molhando. Essas pessoas se beneficiariam com remédios. O problema desses remédios é que eles custam na ordem de 150 a 200 reais por mês. E nós estamos falando de uma classe relativamente desfavorecida, ou seja, quando você fala em tratamento da incontinência urinária para quem não tem recursos, é muito precária essa situação. Como é que funciona esse esfíncter aí? Você coloca ele aonde? Você coloca o esfíncter artificial em redor da uretra, né? Você abraça a uretra com o esfíncter artificial, ele é importado, é americano. Como é que ele funciona? A gente coloca uma certa pressão nesse cuff, nessa bolsinha que envolve a uretra, até que a perda se iguale, entendeu? De modo que a pessoa faz força e não perde. Isso é uma regulagem técnica. Tanto no homem quanto na mulher? Porque na mulher a uretra é pequenininha, né? Nos dois. É muito mais utilizado no homem. Agora, na mulher, há outros recursos, porque a mulher que perde urina, por exemplo, por incontinência urinária de esforço, tem cirurgias que consertam isso. Você não precisa colocar um esfíncter artificial. Há os chamados slings vaginais ou pubovaginais, que você coloca uma fitinha e conserta a maior parte das mulheres. Ou seja, um grande contingente de pessoas que têm perdas urinárias pode se beneficiar, sim, e podem ficar totalmente curados. No entanto, existe um percentual de pessoas que, ou por falta de acesso, ou pela natureza da doença, terão que usar fralda. Tá. E se você não pode usar esse esfíncter? Você faz uma adaptação. Você pode colocar um esfíncter que foi desenvolvido e aperfeiçoado em Jaú, estado de São Paulo, no Hospital do Câncer de Jaú, por um grupo de urologia muito competente. Esse esfíncter, ele é mais barato, ele está sendo usado há relativamente pouco tempo, com resultados bastante razoáveis, de modo que nós podemos, vamos dizer, improvisar, como bons latinos, e deixar de gastar esses 38 mil reais. Tá, e a maneira dele funcionar é a mesma? É semelhante.
Ele fica lá na uretra também? Comprimindo a uretra, há uma resistência aumentada e para de perder. Agora, o que eu não entendi bem é o seguinte, nesse importado, que é caro e tal, ele é eletrônico, alguma coisa? Ele tem algum sinal? Não, ele é totalmente mecânico, não tem nada de eletrônico. É mecânico, cheio de peças, há um reservatório de líquido que alimenta aquela tensão e aquilo pode ser regulado. E né? esse brasileiro é parecido? O brasileiro é diferente, não tem reservatório nenhum, é simplesmente uma compressão da uretra perineal, da uretra bulbar, na verdade, comprime a uretra contra as estruturas fixas da pelve. Sim. Então o indivíduo tem uma resistência maior. Ou seja, para urinar, ele tem que fazer força para vencer a resistência. E os custos? São incomparavelmente menores. Quanto custa né? esse brasileiro aí? Ele, na verdade, é feito com coisas assim, do centro cirúrgico, que são comuns, pedacinho de dácron, pedacinho de tela. Praticamente ele grátis. não custa nada, praticamente. E você pode fazer isso e funciona bem? E funciona, ele funciona em 60% a 70% dos casos, ou seja, não é tão eficaz quanto o esfíncter artificial, que chega a 90%. Agora, a questão da perda urinária pode estar associada também à infecção urinária crônica, né? Pode ter N razões. A incontinência urinária pode vir de doença neurológica, doença urológica, infecção. Porque às vezes as pessoas não têm ideia da infecção urinária crônica, né? Eles sentem urgência, a urgência urinária tem que urinar imediatamente, e isso não necessariamente é infecção ou normalmente pode ser a própria infecção? Quando há infecção a gente fica feliz, né? Porque tem conserto. O problema é que a maior parte das vezes não é. 17% da população pesquisada, que é um número bastante aceitável, porque combina com os 15% dos americanos da terceira idade, tem uma chamada bexiga hiperativa, que quer funcionar mais vezes autonomamente. Essa bexiga hiperativa provoca perdas urinárias, urgência, a pessoa corre ao banheiro, isso se resolve com remédio, não é com cirurgia. Quando é uma infecção, você resolve com antibiótico, às vezes de maneira até simples. Tá, muito bem. E a outra coisa que nós falamos também da investigação sua é a questão das disfunções sexuais, né? As curas são sempre emocionais? Como é que é a história? Não, Bom, no homem tem a famosa utilização dos medicamentos que favorecem a ereção, né? O famoso Viagra e outros derivados do mesmo sentido. É recomendável? É usado? As disfunções são sempre tratadas medicamentosamente ou psiquicamente? Quando você tem uma disfunção sexual masculina, de ereção, uma disfunção erétil, você começa com uma dessas 5 drogas que tem no mercado. Cialis, Viagra, Levitra, Vivanza e Eleva. São as 5 drogas que tem no mercado. São todas elas... São parecidas, todas elas? São da mesma família, tem uma aplicação igual. Com riscos? E riscos baixos. São remédios muito bons, muito seguros e caros. Então muito o que acontece? Caro, né? Quando você pega um indivíduo aposentado, idoso, que tem dificuldade financeira, crônica, você fala que vai dar um remédio que custa 40, 50 reais cada comprimido e o sistema de saúde pública não fornece, nos Estados Unidos fornece há pouco tempo, começou a fornecer lá. Aqui no Brasil está longe esse dia. Então o indivíduo fala, doutor, aquela amostra que o senhor me deu foi maravilhosa, mas eu posso ter mais amostras? Não tem. Então o problema de tratar a disfunção sexual é custo. Se você vai tratar com droga, é caro isso aí. Agora você fala, bom, e na disfunção grave? Disfunção grave você tem a prótese peniana, que você coloca a prótese, o sistema público de saúde em geral oferece isso e é diferente. Você pega um indivíduo, por exemplo, diabético, há muitos anos, com uma impotência orgânica, não tem ereções, mas você coloca a prótese cirúrgica e tem um resultado muito bom. E uma prótese é fornecida, de modo geral, a uma indústria nacional que faz isso. Mas a prótese resolve o problema, vamos dizer assim, do paciente? Quer dizer, uma prótese peniana favorece uma relação sexual tanto quanto o uso de uma medicação? Sensibilidade e tudo? Quando a disfunção erétil é grave e não responde mais às drogas, que chega esse momento, não responde mais. No diabético é comum que ele vai até o fim, depois não tem mais nada para dar para ele. Aí a prótese é uma situação excelente, quando é bem indicado. O que acontece é que muita gente exagera na indicação da prótese. Eu já vi muitas vezes indivíduo com uma disfunção sexual psicogênica temporária com uma prótese. Caramba. Não, e tem uma idade para você indicar isso, né? Evidentemente, né? Tem. A idade não conta tanto, mas é importante a maturidade do indivíduo, o diagnóstico bem estabelecido, porque a prótese é uma coisa irreversível. Pois é para ficar. E é uma cirurgia. Não dá para você retirar mais. Não, o indivíduo fica dependente da prótese porque você destrói o tecido erétil quando põe a prótese. Então a prótese é o último degrau. Como é que ela funciona? O indivíduo fica
eternamente com ereção? Como é que funciona? A prótese mais comum e mais barata, que tem no Brasil, tem na Argentina também, é uma prótese que é rígida, né? É um tubo rígido, então ele fica com uma ereção. Então é uma prótese que ele não tem como esconder a ereção que ele tem. Ele fica com a glande murcha, mas o pênis ereto. Então ele não pode, por exemplo, tomar banho publicamente, então, porque é constrangedor. Existe uma prótese cara, importada, de 2 ou 3 volumes, que ela é inflável. O que acontece? O indivíduo só tem ereção quando ele quer. Aí ele provoca essa ereção, tem uma ereção boa, como a outra prótese. Provoca com algum tipo de É uma espécie de um botãozinho que ele tem dentro do escroto, debaixo da pele. Quer dizer, é uma coisa imperceptível que ele aciona. Agora, a relação disso com o desejo sexual, ele tem que ter o desejo para usar isso, né? Esse é um problema difícil, às vezes, de resolver. Sem né? dúvida, tem que ter o desejo, tem que ter uma motivação. Como é que você vai colocar a prótese num indivíduo que às vezes não tem nenhum desejo? Rompemos já o nosso tempo aqui, acabou o terceiro bloco, estamos indo para o último bloco do programa. Fique conosco, vamos fechar com alguns dos problemas sérios da urogeriatria. Até já. Então, último bloco do programa dessa noite, estamos falando de urogeriatria, falamos aqui de disfunção sexual, de problemas urinários, de problemas de infecção genital, falamos de homens e de mulheres e vamos terminar agora conversando com o Dr. Lísia sobre a situação geral dessas pessoas. Né? Nós falamos da disfunção sexual, Lísia, e falamos bastante da questão física, né? Da questão biológica, do uso de medicamento, do uso de próstata e tal. E como é que fica a parte emocional? Mesmo nas pessoas de muita idade, a parte emocional é importante. Você recomenda apoio psicológico, psiquiatra, às vezes drogas ajudam. Que drogas, de uma maneira geral, pode interferir também com a disfunção sexual e que o idoso usa, por exemplo? Hipotensores, né? Remédios para pressão arterial, Isso. né? Remédios para controlar a pressão geralmente são deletérios, né? Prejudicam a função sexual, mas tem que usar. E os mais sofisticados e muito mais caros são aqueles que prejudicam menos. Então é um círculo vicioso, né? Quanto mais pobre, pior o remédio, maior a disfunção. Mas essa questão psicológica é muito bem colocada por você, Martins, porque há uma tendência natural no envelhecimento, pelas perdas de parentes, de amigos, etc., há uma tendência à depressão. Você imagina um indivíduo que está envelhecendo, empobrecendo, está usando fralda, cheira a urina, tem uma autoestima baixa, não sai mais de casa, se isola. As pessoas, né, em volta, né? Você, ou uma pessoa que está sem condições de colocar aparelhos de audição, ela vai se isolando cada vez mais. Então é fundamental, essa sua pergunta ela é a principal, na verdade, porque o idoso é muito desrespeitado, de modo geral, na sociedade, e nos serviços públicos de saúde, vamos falar assim, quer dizer, não se dá o devido valor ao idoso, não se ouve o tempo necessário, e você tem como contornar muitas situações e por impaciência, por falta de treinamento, então os serviços especializados em idosos estão aumentando, e o idoso prefere ser atendido por um indivíduo que faz geriatria, ou urogeriatria, porque ele tem pelo menos paciência e ouvidos para dar aquela atenção que ele precisa muito, por causa das carências emocionais que ele tem. Recentemente o Datafolha publicou uma reportagem mostrando que 28% dos idosos no Brasil têm seguro-saúde. Os outros 82%, né, não têm, ou 72% não têm. Quer dizer, eles são dependentes do SUS. Só 28% tem um tipo de seguro-saúde. São dados do Datafolha e muitos moram sozinhos. 78%, né? Embora o SUS no Brasil, apesar de as pessoas falarem sempre, reclamarem, mas o SUS até que é um sistema de atendimento melhor do que muitos lugares do mundo, né? É um dos melhores do mundo, na verdade. E que faz o que pode. É claro que não é perfeito, é claro que há dificuldade, é claro que há problemas hospitalares que não dependem do SUS às vezes, né? Dependem dos recursos, né, na área da saúde. O problema do SUS também é realmente, às vezes, a quantidade de pessoas que são obrigadas a usar o sistema, né? Tanto é que quando você interna uma pessoa pelo SUS de um bom hospital universitário, ela é muito bem atendida e ela sai feliz. O grande problema é a quantidade de pessoas que às vezes demandam no ambulatório, não é? Você concorda comigo? Claro, as filas. Você tem filas enormes e um atendimento bom. É um funil. Então a gente não consegue vencer esse funil. Então, nessa linha, o que eu ia te perguntar, Elis, é o seguinte. Você falou de coisas caras aqui, de medicamentos caros e de procedimentos caros, né? Esses pacientes que dependem do seguro-saúde, como é que eles sobrevivem? Como é que eles...
Por exemplo, você é um professor universitário, trabalha numa universidade, a PUC, lá você atende as pessoas de terceira idade. Como é que essas pessoas conseguem resolver seus problemas? Nós podemos ajudar e muito. O indivíduo não precisa ser rico para deixar a fralda. Ele precisa ser bem atendido tecnicamente, porque a maior parte das soluções cirúrgicas, o SUS oferece tudo isso aí, né? Tirando as coisas muito caras. Então, na verdade, no sistema público, em havendo competência e paciência, é possível consertar quase todas as disfunções sexuais e quase todas as disfunções urinárias, sem dúvida alguma. É uma questão de o serviço estar aparelhado para o atendimento do idoso. Mas é claro que o recurso, o dinheiro ajuda muito. Algumas situações são vitalmente dependentes de dinheiro, especialmente quando a gente fala em câncer, né? Mas é possível também tratar muito bem o paciente com câncer na terceira idade no serviço público, porque hoje é possível você dispor de drogas caras no serviço público. Tá, e me diz o seguinte, por exemplo, na questão da mulher, da reposição hormonal, o SUS fornece medicamento? Por exemplo, se você tiver que fazer reposição hormonal feminina, você acredita na isoflavona, na reposição hormonal feminina com derivados de soja, ou você acha que é tabu, isso é uma brincadeira? Eu acho que é inútil, mas Você acha que não funciona? eu acho que não. Eu acho que é um fazer de conta. De modo que o potencial da droga é tão pequeno que eu não acredito nisso. De modo que eu acho que a pessoa repõe ou não repõe. Mas quando repõe, tem que repor com drogas. E sabe que às vezes o SUS dá, às vezes não. Sabe que o SUS tem limitações. Se eu quiser dar um daqueles 5 remédios para ereção, eu não vou achar quem dê. De graça não tem. Então, ele tem que desembolsar. Mesmo que haja amostras, descontos, então as drogas boas para bexiga hiperativa, os calmantes da bexiga para a pessoa... Fala da né? bexiga hiperativa. O que é bexiga hiperativa? É a bexiga que quer funcionar, a revelia da vontade do indivíduo. Isso é mais comum no idoso. Eu estou sentado conversando com você e saio correndo para ir ao banheiro. 17% dos idosos têm. A caixa desse remédio custa quase R$200 por mês. Como é que eu vou receitar isso? Então, há situações em que a tecnologia existe, não existe o recurso. Como é que funciona a questão da bexiga hiperativa? Qual é o problema na bexiga hiperativa?